Voz das Comunidades é um jornal que surgiu no Complexo Alemão com o objetivo de mostrar os problemas sociais e mostrar os projetos sociais, culturais que existem dentro das favelas do Rio de Janeiro e que não têm grande visibilidade. Muitos deles até começaram a ter visibilidade a partir do momento que o Voz das Comunidades começou a mostrar esses projetos, contar essas histórias a partir da nossa própria perspectiva, né? Enquanto jornalistas, moradores de favela, fotógrafos, cinegrafistas, toda a equipe do Voz das Comunidades, feita por pessoas que são de favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de favelas do Brasil, a gente consegue montar um time que fala de dentro para dentro e de dentro para fora também. Olha, a primeira vez que eu vim para Nova York foi em 2013, já são quase 10 anos desde o meu primeiro encontro com a cidade. E eu, nesse primeiro encontro, já havia conhecido várias organizações, várias entidades, vários projetos sociais, culturais, projetos de jornalismo comunitário, mas eu nunca tinha tido uma oportunidade de conseguir trazer toda a equipe para cá. E dessa vez a gente conseguiu, e a ideia surgiu principalmente pelo fato da nossa expansão do Voz. A gente está crescendo cada vez mais com o Voz das Comunidades. Hoje nós temos apoiadores, patrocinadores, nós temos algumas empresas, algumas companhias, algumas pessoas que nos ajudam, fazem doações diariamente, semanalmente, mensalmente, colaboram com a gente. E através disso tudo a gente falou, por que não fazer um intercâmbio também em Nova York? A gente veio para cá para entender como as organizações funcionam, como elas captam recursos, como funciona toda essa cadeia, né, de organizações sociais, organizações culturais, ativistas, como isso funciona aqui nos Estados Unidos e o que a gente consegue aprender e levar também para o Brasil. É a minha primeira vez em Nova York, eu nunca tinha tido essa oportunidade e graças ao Voz e também aos patrocinadores, né, que fizeram com que essa viagem acontecesse, está sendo incrível assim, a experiência de poder conhecer também instituições que trabalham assim como a gente trabalha no Brasil. Então é um meio importante de trazer conhecimento para cá e também levar conhecimento para nossa instituição. A gente está com uma agenda aqui em Nova York bem intensa, né? A gente sai de casa já com 3, 4 locais diferentes para visitar. Nós já visitamos diversas redações, projetos sociais, pessoas também que têm interesse em conhecer a gente. Eu acho isso bem legal, né? Pessoas que estão aqui em Nova York, mas mesmo de longe, a quilômetros e quilômetros de distância, acompanham a gente. Então a gente está com uma agenda dinâmica, a gente tem uma agenda fechada, mas sempre encaixa um tempinho para conversar, para dialogar, para trocar ideias com outras pessoas que têm interesse em conversar com a gente. A gente está aqui com 8 pessoas, 8 favelados, né? Então acredito que no próximo ano essas pessoas que, de uma certa forma, né, falta de condições ou porque não tiveram oportunidade, não estiveram aqui hoje, podem, sei lá, imaginar que amanhã vão estar aqui no próximo ano. Enfim, eu acho que também é uma boa experiência para mostrar que os projetos sociais têm validade de modo geral. Esse grupo de 8 pessoas são de jovens, né, a partir de 22 anos até 31, a maior parte deles são de dentro de favelas do Rio de Janeiro, a maioria do Complexo Alemão, inclusive. Hoje pela manhã, por exemplo, a gente conheceu uma escola pública lá no Bronx, e aí a gente teve acesso, a diretora conversou com a gente, os alunos, professores, todo mundo. A gente fez essa troca super rica, né? Fizemos esse intercâmbio, essa troca super importante, e a gente conseguiu, né, de alguma forma, mostrar o que a gente está fazendo no Brasil e como que eles estão fazendo aqui, né? Entender como eles fazem. Pra gente tem sido uma experiência muito rica, muito produtiva. Ontem, por exemplo, nós fomos em uma organização no Harlem que trabalha com 700 jovens, a maior parte deles são negros e latinos, e a gente aprendeu muito, entendeu muito sobre como funciona essa organização e o que eles estão trabalhando para que esses jovens sejam futuros ativistas, sejam futuros professores, sejam futuros políticos, como essa organização faz com que as crianças, adolescentes, jovens e adultos trabalhem o pensamento, né, em comunidades também. Para esse intercâmbio, por exemplo, a gente conseguiu trazer Uber e Ambev como patrocinadoras principais da viagem. Então, assim, toda a hospedagem, toda a parte de avião, alimentação,
né, todo o transporte local aqui na cidade também, foi tudo patrocinado por essas duas empresas, né, a parte de responsabilidade social da Ambev e a parte de comunicação e responsabilidade social também da Uber Brasil. Então essas duas empresas, né, a gente tem uma relação muito grande com eles, já não é de agora, já tem um tempo, e conseguimos trazê-las para cá como patrocinadoras desse intercâmbio, mas a gente tem uma relação muito boa com outras empresas que também têm cada vez mais olhado para a favela. Durante a pandemia, a gente percebeu que houve um crescimento muito grande, né, dessas empresas se aproximando, né, combatendo a fome, combatendo a desigualdade social, de alguma forma ali, as empresas se aproximando. Então algumas empresas nas quais a gente já tem uma relação construída, a gente tem percebido que há um interesse pelo ISD, assim, estamos olhando diferente, estamos começando a entender. E muitas delas, inclusive, nos procuram para poder tocar essa parte de responsabilidade social. Não só grandes empresas, como até comércios locais. Existem pizzarias, hamburguerias próximas do Complexo Alemão que nos procuram para assim, eu quero fazer algo social, eu quero que a minha empresa tenha um selo verde, o que eu posso fazer, como eu posso fazer. Então nos procura até mesmo para uma consultoria também. A partir do momento da pandemia, né, quando aconteceu a pandemia, foi criado um gabinete de crise no Complexo do Alemão, onde a gente juntou 3 instituições, foi o Voz de Comunidades, o MEA e o Coletivo Papo Reto. E a partir daí, a gente viu a necessidade de se criar uma equipe de responsabilidade social dentro do Voz das Comunidades. E a gente atua nesse viés social com ações sociais, eventos beneficentes. No ano de 2021, a gente atuou muito forte no combate à fome, né, que foi uma crise e continua sendo uma crise muito grande no nosso país. Então foi um viés muito mais forte, assim, né, enquanto responsabilidade social. E a gente tenta manter esse trabalho de ajuda humanitária, de ações, né, no Complexo do Alemão e também em outras comunidades do Rio de Janeiro. Olha, acho que a pandemia nos mostrou para a sociedade como um todo, para os empresários, para as empresas, que existe um problema muito grave no Brasil, né, em relação à fome, em relação à miséria, em relação ao acesso ao emprego, à escolaridade, né, à educação de modo geral. Então existem vários problemas sociais e que também, acho que a partir da pandemia as pessoas puderam perceber um pouco mais disso, não é só a responsabilidade do governo, porque na maioria das vezes a gente joga tudo pro governo. O governo vai fazer, o governo faz isso, o governo faz aquilo. Também mas acho que é uma responsabilidade de cada um da sociedade civil e principalmente das empresas e empresários que lucram muito na sociedade, são muito ricos, milionários, né, e que tem sim uma responsabilidade muito grande, né, de fazer com que esses problemas sejam diminuídos. Importante que as empresas, né, que hoje estão olhando para o ISD, que participaram do Pacto Global, que estão participando de vários eventos que estão acontecendo nesse momento no Brasil, inclusive, que passem a olhar para o ISD de dentro para fora também, e não só de fora para dentro, né? Porque o que eu vejo muito, as empresas se posicionando na verdade, mas não agindo, não fazendo muita coisa. Então muitas empresas estão colocando publicidade, mais pessoas pretas, estão incluindo LGBTQIA+, estão incluindo gêneros diferentes, cores diferentes, pessoas diferentes, mas de alguma forma dentro da empresa a estrutura continua a mesma. Continuam as mesmas pessoas sendo chefes, as mesmas pessoas brancas, né, nos cargos de liderança e não dando oportunidade para outras pessoas. Então eu ainda enxergo o ISD um pouco assim, o que será? O que eles estão fazendo? Porque de fato esse setor, né, as empresas de modo geral ainda estão fazendo isso muito mais para mostrar para fora do que internamente para dentro e fazendo de verdade.